E aí galera, como estamos? Tudo bem? Estamos de volta. Agora vamos ver aí módulo 20 para o extensivo. Módulo 12, primeira parte para terceirão extensivo noturno. Lá no final eu estou colocando as questões que você tem que fazer. Meu cabelo aqui. As questões que você tem que fazer sobre isso. Tudo bem? Então, módulo 12, na verdade, é o início só do módulo 12. Tá? E é praticamente todo o módulo 20 para o extensivo. Tá bom? Então, vamos lá. Começamos aí as nossas chamadas funções inorgânicas. Né? Funções inorgânicas, ao contrário das funções orgânicas, nós temos aqui um número bem reduzido dessas funções, bem reduzido. Aqui nós temos apenas 4 funções, enquanto que na função orgânicos tem trocentas funções lá que você estuda com o Biron. Tá? Então nós temos 4 funções inorgânicas aí, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? Ao contrário lá das orgânicas que tem, não vou contar porque, né? Nem sei contar de tantas que são. Então nós começamos aí, pessoal, com o cara que descobre e começa a estudar esses chamados compostos inorgânicos, que é o Arrhenius. O Arrhenius é considerado o pai da química inorgânica. E o Arrhenius é o cara que começa o estudo desses compostos, na verdade, tentando caracterizar esses compostos inorgânicos e procurar explicar as diferenças que existem entre eles. E uma das experiências que ele fez, que culmina aí com a classificação, né, e a descoberta dos ácidos, das bases, né, é uma experiênciazinha muito simples. Ele está estudando a condutividade elétrica das substâncias, os chamados eletrólitos e não eletrólitos. Eletrólitos seriam substâncias que têm capacidade de conduzir eletricidade, não eletrólitos não têm capacidade de conduzir. Ele tem um geradorzinho lá de energia, acoplado a uma lâmpada, 2 fios condutores, né? E ele vai fazer algumas experiências aí. A primeira experiência que ele faz, ele coloca esses 2 eletrodos que vêm lá do gerador dentro de uma solução de sacarose, portanto açúcar em água. E o que ele observa quando ele faz isso? Ele observa que a lâmpada não acende. E a lâmpada não acende justamente em função de que essa solução não está conduzindo a eletricidade. Então ele chama essa solução de solução não eletrolítica, solução que não tem capacidade de conduzir eletricidade. E essa substância, que não consegue conduzir corrente elétrica, ele chama de não eletrólito. Então, uma solução não eletrolítica é a solução que não conduz, e o não eletrólito é a substância que não tem capacidade de conduzir eletricidade. E aí ele diz que os não eletrólitos devem ser os compostos covalentes, porque a sacarose era um composto covalente. Aí ele observou que não conduzia eletricidade. Então ele diz que os compostos covalentes são moleculares, são moléculas, não são íons. Aí ele coloca uma outra substância dentro da água, sal de cozinha, e o que ele observa agora? Que a lâmpada acende. Se a lâmpada acende, temos, portanto, aqui uma solução que conduz a eletricidade, que ele passa a chamar de solução eletrolítica, solução que tem capacidade de conduzir a eletricidade. E, consequentemente, essa substância que está nessa solução ele chama de eletrólito. Então, o eletrólito é a substância que consegue conduzir corrente elétrica. E essa substância consegue conduzir porque produz íons em solução. Ele chama isso de eletrólitos. E quem é que são os eletrólitos? Quem são os eletrólitos? Quem é que são? Fica meio ruim, acho isso aí, né? Quem são os eletrólitos? Os eletrólitos são justamente as substâncias iônicas, ou seja, aquelas que podem em água
produzir os respectivos íons, ou independente de ter água ou não. E aí a novidade, a descoberta nova que surge aqui a partir dos seus estudos. Ele observa que algumas substâncias moleculares tipo HCl também conseguem conduzir eletricidade, que para ele é uma surpresa na época. Essas substâncias, que são moleculares, não são iônicas, e que têm a capacidade de conduzir eletricidade, mais tarde então ele vai chamar de ácidos, né, que são substâncias que em água conseguem liberar H+, e com isso conduzir eletricidade. Então nós temos, em função desta diferença de eletrólito, substância que conduz eletricidade, nós temos que saber fazer a diferença entre dissociação e ionização. E essa é uma diferença, pessoal, que nós poderíamos chamar o Ricardinho aí para resolver. Ricardinho! Porque isso tem a ver com a palavra. O que significa dissociar? O que significa ionizar? Então, mesmo que o cara não entenda nada sobre química, dissociar é separar. Ionizar é a ação de formar íons. Tá? Então, dissociação, separação. Ionização, formação de íon. Então, onde é que ocorre dissociação? Dissociação, separação de íons, ocorre onde o íon já existe. E onde é que o íon já existe? Nos eletrólitos iônicos. Então, os compostos iônicos em água dissociam-se. Então, muito cuidado, que tem gente que é extremamente rigoroso com isso. Aí vai fazer essa diferença, a se tornar uma diferença, né, fundamental aí. Então, a dissociação iônica vai acontecer com esses compostos iônicos. E essa dissociação tanto pode acontecer pela ação do aquecimento, calor, fogo. Eu derreto a substância e separo os seus respectivos íons, quanto pela ação de um solvente polar forte, no caso a água. Então, ou por aquecimento, ou pela ação da água, eu consigo dissociar esses íons, separar esses íons. E nos dois casos eu tenho eletrólitos. No primeiro caso, um eletrólito não é uma solução eletrolítica, porque não tem uma mistura. No segundo caso, é um eletrólito e é uma solução eletrolítica, porque eu tenho uma mistura de água e sal. Já a ionização vai acontecer com eletrólitos moleculares, porque aqui o íon não existe, ó, o HCl não tem íon. E isso é um cuidado que você tem que ter muito cuidado, gente. Senão você vai errar coisa que não pode. Então, HCl, ó, o cara diz, iônico, tem H+, Cl-. Não tem H+, Cl-. Só que um composto covalente, eles estão compartilhando elétrons aqui. Só que quando você coloca uma substância dessas em água, a água arranca o H na forma de H+ daqui, vai formar H3O+, mais Cl-. Então nós dizemos que essas substâncias que vão ter a capacidade de liberar o H+ para a água vão ser chamados aí de ácidos. E é desse estudo do Arrhenius que sai esse conceito de ácido. Então é muito importante que você saiba fazer essa diferença entre dissociação e ionização. Então, dissociação ocorre com compostos iônicos, pela ação do calor ou de um solvente. Ionização é a formação de íons a partir de um composto covalente, mais especificamente os ácidos, que são realmente aqueles que nos interessam. Tudo bem? Bueno. Seguindo a nossa história, né, nós temos aí agora, um detalhe aqui, né, que está sendo chamado a atenção. Não confundir dissolução com dissociação. Quando eu coloco sal em água, eu dissolvo sal na água. E ao dissolver o sal na água, ele se dissocia. Então, dissolução é o ato de dissolver uma substância num determinado solvente. Dissociação consiste na separação dos íons. Então, o açúcar se dissolve em água, mas não se dissocia. Tudo bem? O sal se dissolve em água e se dissocia.
Tá? Então, muito cuidado. Então, dissociação, dissolução, ionização são coisas diferentes. A gente tem que estar ligado para não, né, pensar que é tudo a mesma coisa. Tá? Então, aí vem o chamado grau de ionização ou de dissociação. Grau de ionização é o quanto a substância consegue ionizar ou dissociar. E quanto mais ele dissocia ou ioniza, mais forte é o chamado eletrólito. Então o eletrólito é considerado forte quando tem alto grau de dissociação. Agora o quanto que é o alto? Né? Então depende aí que nós vamos, daqui a pouco nós vamos saber se ele é, né, eletrólito forte ou não. Mas quanto, né, qual é o grau de dissociação, aí ele tem que fornecer. Então para considerar que o grau de dissociação é alto, ele vai ter que ser acima de 50%. Menos do que 5% é fraco. Entre 5 e 50 é moderado, mas não é. Acima de 50 eu considero que é um eletrólito forte. Tudo bem? Mais tarde eu vou te dar esses caras e você vai ter que saber. Ah, mas isso nós vamos ter que ir vendo daí, quando estudarmos os ácidos. Vamos ver quem é que é ácido forte, quem é que é ácido fraco, quem é que é base forte, quem é que é base fraca, quem é que é sal solúvel, quem é que é insolúvel. Aí os solúveis são fortes, os insolúveis são fracos. Ah, então isso aí a gente vai vendo no decorrer do estudo aí. Mas por enquanto, para ele perguntar isso, ele tem que fornecer o grau de ionização, porque eu não sei. Nós não vimos isso ainda. Então você tem aí, pessoal, alguns exercíciozinhos lá no módulo 20. Eu vejo que a aula, a princípio, ela é curta, mas tem bastante exercícios que são importantes que a gente tem que saber. A parte teórica é curta, mas a parte de exercício é importante. O pessoal do terceirão e extensivo noturno vão perceber que não tem exercícios sobre esse assunto lá, né? Porque eles dividiram em 2 aulas no extensivo normal e, né, emendaram uma outra parte para o terceirão e extensivo noturno. Bom, vejam aí. As substâncias dissolvidas em água dividem-se em partículas cada vez menores. Mas em alguns casos, a divisão nas moléculas interrompe-se, então a solução não consegue conduzir corrente elétrica. Sobre a condutividade elétrica, analise as afirmativas. Os compostos moleculares que sofrem ionização, quando os íons são formados mediante a quebra das moléculas descompostas pela água, são bons condutores de corrente elétrica. Sim, né? Se sofre ionização, vão conduzir corrente elétrica, são bons condutores. A dissolução do álcool etílico, composto por moléculas polares em água pura, promove a formação de íons, tornando a solução eletrolítica. Não, né, gente? Porque o álcool é um composto covalente. Porque você poderia perguntar, tá, professor, como é que eu sei se forma íon ou não? Composto covalente não forma, com exceção dos ácidos, que é o Arrhenius está justamente justificando a partir do seu estudo. Tá? Compostos iônicos, quando colocados na presença de um solvente ou quando fundidos no estado líquido, separam os íons positivos dos negativos. Verdade, processo chamado de dissociação iônica. Perfeito. Assim, íons livres permite a condução de corrente elétrica. Certo? Correto, afirmativo. Né? Correto. 2 moléculas de água reagem para produzir um íon hidrônio e um íon hidróxido. A água mesmo pura não é um simples emaranhado de moléculas de água, pois a presença desses íons na água pura torna de grande condutividade. Falsíssimo. A água até produz esses íons aí, mas numa concentração extremamente baixa. Tão baixa que não tem capacidade de conduzir eletricidade. A gente diz que a água pura não conduz eletricidade. Por quê? Porque não forma íons em concentração suficiente para isso. Mais tarde, quando nós formos estudar o chamado equilíbrio iônico da água, nós vamos ver o quanto ela consegue formar de íons, que eu já adianto para vocês, para quem tem alguma lembrança sobre isso, é 10 na menos 7, que daí que sai o pH da água pura 7. Mas isso nós vamos ver mais tarde. Bom, seguindo aí nossa viagem, nós temos aí um próximo exercício. Diz assim, 2 placas condutoras representadas por mais Q e menos Q, espaçadas por uma distância D, foram colocadas no interior de uma mangueira conforme o centro. Pensa que isso aqui é uma mangueira. Na saída da mangueira tu tem uma placa, né,
condutora, onde tem a carga positiva e negativa. Tudo bem? Ao se aplicar uma diferença de potencial entre essas placas, é gerado um campo elétrico. Tudo bem? Aplica uma diferença de potencial, tu tem um campo elétrico gerado aí. Beleza? Tu tens... Me corrigiu a patroa aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos induzir um fluxo, né, de substâncias por pressão para passar por aqui. Ó. Dependendo de que substância for, vai sofrer ação, né, desse campo elétrico que você tem aqui. Tudo bem? Então, veja lá. Quando uma solução é introduzida na mangueira sob um fluxo constante, induzido por pressão, então estou pressionando, jogando água, né, na saída dessa mangueira. O sistema capacitivo, formado pelas placas condutoras, permite o monitoramento das espécies químicas presentes. Então, vou monitorar o que está passando aqui, se conduz ou não conduz a eletricidade ou quanto conduz, que é proporcional à condutividade no meio. Com base nessas informações, o que ocorre com a intensidade da corrente elétrica quando uma solução iônica e uma molecular são introduzidas sequencialmente no sistema esquematizado acima? Então, se for uma solução iônica, o que acontece? Vai haver condutividade elétrica. Se for uma substância molecular, que é neutra, não vai haver condutividade elétrica. Então, isso é o que acontece aí. Tá? Então, a pergunta é essa, está colocada aqui a resposta. Tá? Então, quando você coloca uma iônica, a corrente aumenta, né? Condutividade elétrica. Quando coloca uma molecular, né? Diminui ou não há condutividade, dependendo de qual é a substância molecular. Tudo bem? Esboce um gráfico, condutividade versus tempo, condutividade versus tempo, para uma solução de sal de cozinha 0,1, seguida de um fluxo de água, e seguido de uma outra de sal de cozinha 0,2. Tudo bem? O que acontece? Sal de cozinha 0,1 conduz, então tu vai ter uma certa condutividade. Aí tu passa a água, não conduz, ou conduz bem pouquinho, porque a água praticamente não forma íons. Aí bota sal, conduz, mais ou menos. Mais, por quê? Porque a concentração é maior. Quanto mais concentrado estiver, maior a condutividade. Então veja que está mostrando a água aqui, ó, com uma condutividade bem baixinha. Conduz muito pouquinho, tu nem sente. Não é sensível assim ao toque. Tá? Mas se você tiver um aparelho que mede essa condutividade, que nós chamamos de condutivímetro, tu consegue perceber que sim, existe uma certa condutividade. Muito pequena. A condutividade é dada em Siemens. E a condutividade da água, ela acontece em microsiemens. Micro é 10 a menos 6 siemens. Então, quer dizer que é uma condutividade extremamente baixa. Tá? Não é sensível ao nosso toque, por exemplo. Por isso que tu, né, não sente. Se a pessoa não está molhada, a gente leva choque mais fácil, porque não é água pura. Tem água aí com um monte de sal dissolvido. Tá? Por isso que você sente, por isso que você se torna sensível. Tá? Sal de cozinha, cloreto de sódio e açúcar, sacarose, são sólidos brancos solúveis em água. Suas soluções aquosas apresentam comportamentos completamente diferentes quanto à condutividade elétrica. É correto afirmar que o cloreto de sódio é um composto iônico. Sim. Sua solução conduz corrente elétrica? Sim. Devido à presença de moléculas de NaCl? Não é molécula, né? E não é porque presença de molécula de NaCl. Então, falsíssimo. Uma substância como o cloreto de sódio, que em água forma íons, é chamada de eletrólito. Tudo bem. A solução da sacarose conduz corrente elétrica. Sacarose é composto covalente, não conduz. O cloreto de sódio é um composto iônico, verdade. Suas soluções conduzem corrente elétrica também, devido à presença de íons livres, perfeito. A sacarose é um composto constituído de moléculas, sim, composto covalente. Suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, também verdade, pois as moléculas neutras de sacarose não contribuem para o transporte de carga. Pronto, achamos a resposta, isso mesmo.
Então as moléculas de sacarose, considerando que são neutras, não têm carga, não têm capacidade de conduzir eletricidade. Então cuidado, pessoal, uma questãozinha bem boazinha aí para a gente entender condutividade. Isso é uma coisa bem importante, tá? Bem importante. Olha essa o perigo, ó. HCl liquefeito conduz eletricidade. O que é HCl liquefeito? HCl no estado líquido. Conduz eletricidade? Olha o que tem de gente que erra nessa. Não. E por que não? Porque isso aqui não tem íon. Mas ele forma íon. Aonde que ele forma íon? O HCl em água conduz... Opa, agora tu vai pensar nisso que tu falou. Agora vai formar íon. Meu gauchês aqui tá pegando cada vez que eu falo errado aqui. Minha patroa do lado assim, tu não vai, tu vais. Ai meu Deus, se eu falar no Rio Grande do Sul, tu vais, ele já fica olhando meio atravessado pro cara. O HNO3 puro conduz corrente elétrica. HNO3 puro conduz... Não, né, gente? Puro, composto covalente, não tem íon, como é que vai conduzir corrente elétrica? O HNO3 em água conduz corrente... Opa! Ácido em água, aí sim. O H2SO4 puro conduz corrente elétrica no estado líquido. Não, está tentando induzir, né? Te induzir o erro. Puro no estado líquido. Puro não, estado líquido, né? Não é em água. Então não confunda estado líquido com estado aquoso. São coisas diferentes. O NaCl conduz corrente elétrica no estado sólido? Não. Composto iônico no estado sólido não conduz corrente elétrica. O NaCl conduz corrente elétrica no estado líquido? Sim. Composto iônico derretido ou em água, letra H aí, conduz eletricidade. NaOH conduz corrente elétrica no estado sólido? Sim. Composto iônico no estado... Opa, desculpe, errei. Não. Composto iônico no estado sólido? Não. O NaOH conduz corrente elétrica no estado fundido? Sim. Fundido, derretido, estado líquido. Iônico no estado líquido conduz. O NaOH conduz corrente elétrica quando em água? Também. NaOH em água é condutor porque vai produzir os respectivos íons. Com base na tabela dos graus de ionização, quer saber qual é o ácido mais forte? Então, lembra que nós vimos lá? O grau de ionização determina a força do eletrólito. Quanto maior o grau de ionização, mais forte é o eletrólito e, consequentemente, melhor condutor de eletricidade. Portanto, HCl, ó, esse é o mais forte dos eletrólitos que nós temos aí, porque tem maior grau de ionização. Então, cuidado. Duas soluções ácidas de mesma concentração são preparadas pela adição de 1 mol de ácido para formar 1 litro de solução. Os terminais de um circuito elétrico interrompido conectado a uma lâmpada são mergulhados nas soluções. A experiênciazinha do Arrhenius lá. A primeira solução de ácido clorídrico fecha o circuito, ou fecha, como quiser, e faz a lâmpada acender com alta intensidade. Já a segunda solução, de ácido acético, apenas faz a lâmpada brilhar fracamente, conduz mais menos. Sob esse experimento e as substâncias envolvidas, assinale a incorreta. Se a solução de ácido clorídrico fosse diluída com a adição de mais 1 litro de água, a lâmpada acenderia com o mesmo brilho. Não, né, gente? E por que não? Porque se tu botar mais água, tu está diluindo a solução. Se você está diluindo, está diminuindo a concentração dos íons. Consequentemente, menos íons, né? Menor concentração, menor condutividade. O ácido clorídrico é um eletrólito mais forte que o ácido acético? Sim, por isso que a lâmpada é mais intensa, acende mais, né, com maior intensidade. Os responsáveis pela passagem de corrente elétrica na solução são os íons? Sim. Os dois ácidos vão liberar, só que o ácido clorídrico mais que o acético. Se os terminais fossem mergulhados na água pura, não haveria acendimento da lâmpada. Verdade, a água pura não conduz. O ácido acético dissolvido em água forma íons menos efetivamente que o clorídrico. Sim, por isso que a intensidade da lâmpada é menor. Muito legal, muito tranquilo. Essa é uma questão que você tem na sua apostila, o extensivo, página, né, questão 396.
Diz aí, as substâncias puras, brometo de lítio, ácido acético, álcool etílico na temperatura ambiente podem ser classificadas como não condutores de eletricidade. Atenção ao que ele está falando. Substâncias puras não conduzem. Porém, suas respectivas soluções apresentam os seguintes comportamentos. Brometo de lítio conduz muito, ácido acético conduz pouco e o álcool não conduz. Explica os diferentes comportamentos. Por quê? Porque o clorbrometo de lítio é um composto iônico que em água dissocia-se formando os respectivos íons. Ótimo condutor. O ácido acético conduz menos por quê? Porque é um ácido orgânico. Se ele é um ácido orgânico, ele é um ácido fraco. Então ele produz íons, mas produz uma concentração baixa. Portanto, condutividade menor. E o álcool não produz íons, é um composto covalente. Orgânico, covalente, não conduz eletricidade. Então orgânico para conduzir tem que ser um ácido ou um sal orgânico, né? Senão não conduz. Segue a brincadeira. O cientista Svante August Arrhenius estudou o efeito da passagem de corrente elétrica na migração de espécies eletricamente carregadas. Assinala que descreve a situação na qual ocorre condução de corrente elétrica. Substância iônica no estado sólido? Não, iônico sólido não. Substância molecular não ionizada? Se não tem íons. Substância iônica em solução? Em solução quer dizer em água? Sim. Então a resposta C. Molecular gasosa não, molecular estado sólido também não. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição da atmosfera. Ela pode acarretar problemas pelo solo, água, construções e seres vivos. Um dos responsáveis por esse fenômeno é o gás SO3, que reage com a água da chuva, originando ácido sulfúrico. O SO3 não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas ele é formado quando o SO2 reage com o oxigênio do ar e forma SO3. Com relação às moléculas citadas no texto, é correto afirmar: as soluções, essas substâncias em água, conduzem corrente elétrica. Então, gente, cuidado. Se fosse o SO2 por ele mesmo, o SO3 por ele mesmo, sozinho, não conduziriam, porque são compostos covalentes. Porém, ele diz no texto que tanto o SO2 quanto o SO3 são óxidos ácidos que reagem com a água, originando ácido. Portanto, em função do ácido produzido é que vão conduzir a eletricidade. Pelas outras, você também poderia chegar a essa conclusão. Olha lá, SO2 é apolar? Não, é polar, porque ela é angular. SO2 é linear? Não, é angular. Essas moléculas têm esse número de elétrons? O enxofre tem 16, cada oxigênio tem 8, só que dá 32, então está errado. As ligações entre os átomos que formam essas moléculas são apolares. Não, átomos diferentes, as ligações são todas polares. Então, não confundir ligação com molécula. Tá? Então, letra A de Walt Disney, não tinha outra possibilidade. Sal de cozinha, açúcar são sólidos brancos solúveis em água. Suas soluções aquosas têm comportamentos completamente diferentes quanto à condutividade. E aí você já sabe, essa eu nem vou fazer. Tá? Essa aqui já tinha lá, repetir a questão. Não vi que estava repetido. Desculpem. Vamos lá. Depois, segue a brinca. Nas condições ambientes... já dei a resposta, que burro. Nas condições ambientes... Ele quer saber quem é que conduz melhor aí. Então, quem vai conduzir melhor a corrente elétrica vai ser aquele que tiver maior concentração de íons. Todas essas substâncias são solúveis. Então, quem é que tem maior concentração de íons? Aquela que tiver mais íons. Portanto, as duas últimas. Aqui do forma 3 íons, aqui também do forma 3. Aqui do forma 2, aqui do forma 3. Então, 2, 3, 5, 3, 3, 6. E assim vai. Então, a última lá são as que mais conduzem, melhor conduzem. Vários modelos de ligações. Possível interpretar algumas propriedades de substâncias simples e compostas. E aí fala da condutividade. A condutividade elétrica de materiais do estado sólido permite distinguir um sólido iônico, por exemplo, sal de cozinha, de um sólido molecular, por exemplo, açúcar. Não permite, porque no estado sólido nenhum conduz corrente elétrica. O grafite usado nas pilhas conduz corrente elétrica por meio dos íons. Errado.
Grafite conduz eletricidade, mas não porque tem íons, é porque tem elétrons livres da ligação π. Tá? Muito cuidado, que o grafite é importante saber, eles já cobraram várias vezes. A condutividade elétrica por soluções aquosas é explicada pela presença de íons. Sim, se é uma solução aquosa e conduz é porque tem íon. A não condutividade do diamante é explicada pela ausência de íons e de elétrons na verdade. Não tem íon e não tem elétron deslocalizado, diferente do grafite. Por que o grafite conduz? Porque tem elétron π. Diamante não tem elétron π, porque o diamante só faz ligação simples. Então, diamante não conduz eletricidade. Ok? Terceirão extensivo, pessoal. Eu marquei aqui as questões que eu quero que você faça, que você pode fazer, né? 221, 2, 3, 29, 31, 32, 39. Essas aqui têm a ver com o que nós acabamos de ver. Tá? E as demais turmas, extensivo, aí todo o módulo 20, todas as questões têm a ver com essa aula que nós acabamos de ver aqui. Além disso, tem mais algumas questõezinhas no estudo, né, que é a aula 20 lá do estudos, para você fazer também sobre isso. Né? O pessoal de terceirão é obrigado a fazer, né? Os outros fazem se quiserem, mas se achou que precisa fazer, por favor, faça. É uma questãozinha boa aí. Tem algumas questõezinhas boas lá também. Tá bom? Valeu, moçada. Abraço aí. Daqui a pouco voltamos. Boa semana para vocês.